E se eu te dissesse que você está amaldiçoando sua própria vida sem nem perceber, que talvez a razão de nada mudar não é falta de fé, mas excesso de palavras erradas? Talvez você esteja repetindo todos os dias sentenças invisíveis, que silenciosamente estão trancando portas, secando oportunidades e atrasando milagres. Mas a maioria das pessoas nunca vai descobrir isso e vão continuar dizendo coisas como: eu não tenho mais forças, isso nunca vai dar certo. Eu sou assim mesmo. E cada palavra é uma semente que nasce como escassez, desânimo, medo. Mas neste vídeo eu vou te mostrar como mudar tudo isso agora, usando aquilo que parece pequeno, mas carrega o maior poder espiritual que existe: as palavras que saem da sua boca. Você pode estar prestes a perder o que Deus quer fazer, simplesmente por continuar dizendo o que não deveria. Mas se ficar comigo até o fim, vai entender como usar poder das palavras e liberar com a sua boca uma colheita sobrenatural. Não subestime este momento. O que você vai ouvir aqui pode ser a chave que você orou para receber. E antes de continuar, um convite simples. Se alguma coisa aqui já está tocando o seu coração, então se inscreve agora no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Porque aqui Deus fala no pouco e revela o muito. E quem aprende a usar bem as palavras passa a viver milagres com o que ninguém valorizava. Vem, ainda dá tempo de mudar tudo. Vamos começar com a poderosa passagem de Provérbios 18:21, que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir, podem ministrar morte ou podem ministrar vida, podem incentivar ou podem desencorajar, podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras, famílias são destruídas por causa das palavras, pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa por conta das palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho e, para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em sua vida. A grande tendência do ser humano é verbalizar seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de sua boca é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago 1:2 lemos: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente o que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se o encontrarmos, com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usemos como exemplo Davi quando foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Eu já matei um leão e um urso, então quem é esse Golias? Lembrar as coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente.
Hoje você pode estar enfrentando situações terríveis e o inimigo tentando convencê-lo de que não poderá suportar esse problema. Porém, se você refletir profundamente, concluirá que houve situações que você venceu no seu passado e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar. Pois, em cada situação, Ele proverá uma saída. Comprovamos isso em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Nunca diga, não tem saída, isto é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz e, em vez de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga conforme Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Plante a verdade em seu coração e a verdade dará frutos. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que daquilo que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até mencionar o problema que estamos vivendo, porém, não devemos mencioná-lo sem que haja um propósito. Se você precisa desabafar com alguém sobre algum problema que está vivendo, faça com alguém que possa ajudar. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias, como está escrito no livro de Tiago. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás delas e nos alegrar, como diz a palavra. E mesmo que façamos algo errado, se confessarmos isso para Deus com um arrependimento autêntico, poderemos caminhar em fé novamente. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntas. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos e logo em seguida murmuramos e reclamamos. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. No tempo de provação, ele falou muito pouco. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional, mas decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo, que diz na passagem, era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição ao inimigo. Às vezes, entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos orar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você precisar falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficarmos simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar.
Em Tiago 3, dos versos de 5 a 10, diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem da nossa boca são murmuração, reclamação e palavras negativas. O povo israelita, na ocasião da sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Em Êxodo 17:3 diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Além de reclamarem com Moisés, eles o estavam culpando pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros, não é? Isso é muito comum no meio cristão. Acontece algo interessante relatado no livro de Êxodo. No capítulo 16, lemos que o povo de Israel estava morrendo de fome, e no capítulo 17, que estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E esse é o objetivo de Deus em nossa vida, pois Ele não quer bebês, e sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste e vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. Olha o que diz em Números 21:7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Aproximadamente 23.000 pessoas precisaram morrer para o povo criar consciência do que estava fazendo. Essa foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar a nossa vida, bem como a das pessoas ao nosso redor. Veja como isso é sério. Provérbios 12:18 diz: o falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Mateus 12:33 está escrito: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nessa passagem, podemos fazer uma conexão coração, boca. O que estiver em abundância em nosso coração vai sair pela nossa boca. Se tivermos meditando muito com relação a alguma coisa, isso vai sair pela nossa boca. É um fato. Veja o que diz em Mateus 12:34-37. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isto que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e prestaremos contas a Deus por nossas palavras. Questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível da sua casa como lembrete. 1.
Pare de murmurar e reclamar. 2. Sua boca existe para uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante. Cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da própria vida, e não devemos nos envolver nisso. Não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de Deus que elas vão cair e ficar no dia do julgamento, e você não deve se preocupar. Isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6. Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias, discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que o que você ouviu até aqui sobre o poder das palavras tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir de modo forte, como verdadeiro corpo de Cristo, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus. Assim nos tornaremos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé, edificando a vida daqueles que nos ouvem. Se em algum momento deste vídeo uma frase mexeu com você, se parece que alguém colocou em palavras aquilo que você nem sabia como expressar, então escute com atenção. Isso não foi apenas conteúdo, foi um chamado, porque quando Deus quer falar, Ele usa palavras simples, mas com poder eterno. E talvez Ele tenha usado justamente este vídeo para lembrar você do valor que há no que você diz. Porque palavras nunca são só palavras. Elas são sementes que moldam atmosferas, que criam realidades, que abrem portas ou as fecham. Se esta palavra tocou seu espírito, não aguarde só para você. Há pessoas agora mesmo presas a ciclos de dor, fracasso e escassez. Tudo por não perceberem o peso das palavras que estão repetindo todos os dias. Este vídeo pode ser a resposta que alguém orou em silêncio pedindo direção. Então, deixe seu like, mas não como um gesto automático. Faça disso um ato profético. Declare: a partir de hoje, minhas palavras serão sementes de vida, cura e transformação. E compartilhe com alguém, mesmo que você ache que essa pessoa nunca ouviria algo assim, porque às vezes Deus usa justamente quem a gente menos espera, para lembrar os outros de que o céu ainda fala. E quando Deus fala, uma palavra muda tudo. Se você deseja continuar ouvindo mensagens que confrontam, edificam e libertam, se inscreva agora no canal. Ative o sininho. Aqui, cada palavra é escolhida com temor e direção, porque quando você ouve a palavra certa, no tempo certo, nada permanece igual. Que o poder das suas palavras comece a transformar o mundo ao seu redor, a partir de hoje. Te convido a orar assim comigo. Senhor amado e misericordioso, aprendi muito sobre o poder das palavras. Pai, estou com muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Desejo que as palavras que saiam da minha boca sejam apenas palavras vindas diretamente de Ti. Dá-me sabedoria, Senhor, e que hoje seja um recomeço em minha vida com relação às palavras pronunciadas. Desejo falar apenas o que o Senhor deseja que eu fale e que o Seu Espírito me conduza nesta mudança. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa palavra te despertou, se em algum momento você sentiu como se Deus estivesse alinhando o céu com a sua realidade, então não pare por aqui. No próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo, porque há poder na espera. Sim, esperar dói, mas existe uma diferença entre esperar perdido e esperar com fé. No episódio que vem você vai descobrir que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Que a demora não é rejeição, é maturidade espiritual, e que muitas vezes a sua bênção está vindo,
mas você precisa estar inteiro para recebê-la. Por isso, ativa o sininho agora mesmo, porque o que Deus começou hoje através dessas palavras, Ele quer completar com ainda mais clareza, direção e propósito. Cada vídeo é como uma peça de um quebra-cabeça, uma jornada de fé, uma caminhada onde cada palavra tem um destino. E a próxima pode ser a chave do seu recomeço. Vamos juntos. Espalhar fé, curar corações e lembrar ao mundo que o invisível não é ausência, é o lugar onde a fé começa a construir o impossível. Clique agora e assista ao próximo vídeo, e que cada segundo te aproxime ainda mais daquilo que Deus já sonhou para você.